Para onde vai a sua advocacia em 2026? Qual o seu plano, qual a sua meta de faturamento para esse ano? E como é que você vai fazer para atingir esse número? Essas e outras previsões são o objeto do planejamento estratégico. E é isso que eu quero trazer para você neste vídeo aqui hoje. Na verdade, esse vídeo é resultado de normalmente essa época do ano, né, fim de um ano e começo do outro ano, quando eu aplico muitas consultorias de planejamento estratégico para escritórios, né, que querem organizar sua advocacia pro ano que está entrando. E como eu vejo que isso é um problema praticamente crônico em muitos escritórios, muitas bancas, eu quero trazer esse conteúdo aqui de uma forma mais aberta. É exatamente o conteúdo da consultoria, de ponta a ponta, não vou tirar nem colocar nada diferente do que eu trago na consultoria, que é um método personalizado que eu desenvolvi ao longo de 15 anos no mercado. A única diferença só é que aqui, num vídeo gravado, eu não consigo trazer o nível de profundidade, de personalização que eu trato na consultoria individual ou em mentorias coletivas. Mas o conteúdo você vai ter aqui de ponta a ponta e eu espero que você consiga aplicar esse conteúdo aí para o seu escritório para poder organizar esse ano. Então, eu vou compartilhar um slide aqui e o método vai ser o seguinte. Eu vou trazer alguns conceitos práticos, alguns conceitos teóricos para você entender algumas coisas importantes e na sequência eu venho com atividades práticas, tá? Por que conceitos práticos? É uma aula? Não, não é exatamente uma aula, não vou me estender muito nesses conceitos, é só para você saber do que a gente está falando e entender o porquê da prática, tá? Esse é o modo que eu trabalho. Então, se você está esperando dicas práticas, ter um planejamento pronto em 5 minutos usando inteligência artificial, esquece. Não é assim que funciona. Se você precisa está procurando essas coisas instantâneas, melhor você ir lá procurar algum guru de Instagram. Aqui, comigo, o trabalho é sério, é profundo, é um trabalho de gente grande, não é trabalho de guru superficial, ok? Então, feito esse disclaimer, vamos em frente. Cadê meu slide? Tá aqui. Então, como eu falei, é um método, exatamente o método que eu utilizo. Então, o objetivo desse vídeo aqui, na verdade, outro disclaimer que eu esqueci. Eu vou fazer 3 vídeos, tá? Porque senão ia ficar um vídeo de quase 2 horas. Então, eu vou quebrar isso em 3 vídeos de uns 40 minutos, mais ou menos, tá? Vai variar aí um pouco. Mas é para, primeiro, não ficar um negócio muito extenso e também para você seguir fazendo as atividades que eu vou deixar aqui, e também porque quando eu aplico isso numa forma de mentoria coletiva, também são 3 encontros, como eu falei, exatamente da mesma forma que eu faço na minha prática aqui. Bom, me apresentando, caso você não me conheça, eu sou Tércio Strutzel, estou no mercado jurídico desde 2009, sou consultor em gestão legal e estratégia para advocacia, também digitalização da advocacia. Já palestrei na Fenalol em diversos eventos do mercado jurídico. Tenho 4 livros publicados na área. Na verdade, o primeiro livro é mais geral, né, sobre presença digital, e os outros 3 são para o mercado jurídico. Sou colunista em alguns portais, enfim, tenho uma longa trajetória aqui de trazer conteúdo, trazer assessoria para advogadas e advogados como você. Então, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não me segue, por favor, segue aqui né, e se inscreve no canal para continuar recebendo outros conteúdos. Eu fiquei um tempo sem produzir, mas agora, nesse ano de 2026, vou voltar com força total e com conteúdos extremamente úteis e práticos, como esse daqui que você vai começar agora. Bom, como eu disse, eu vou trazer alguns conceitos, e o primeiro deles é sobre gestão. E por que que a gente precisa falar de gestão? Porque o marketing, ele nasce junto com a gestão, né? O nosso pai supremo do marketing, que é o Philip Kotler, o primeiro livro dele que trata sobre isso, de 1967, se não me falha a memória, se chama Administração em Marketing. Então, já vou falar aqui um pouquinho de marketing para você ver, perceber que tudo que você achava que você sabia de marketing está completamente errado. Então, é por isso que a gente precisa começar a falar de gestão. Que a gestão é o quê? É o que utiliza fluxos operacionais que são definidos ou por um planejamento ou por um modelo de negócio, e isso é mapeado, organizado
para fazer funcionar o escritório. E com esses processos mapeados, e quando eu falo de processos aqui, não é processo jurídico, não é processo judicial, é um processo lá da disciplina da administração mesmo, onde diz que processo é uma sequência de tarefas e atividades. Então, quando eu tenho esses processos, esse fluxo operacional mapeado, eu posso agir sobre eles. Então, é aqui que é onde eu tenho gestão. Gestão, gerenciar, é agir sobre os processos. Se você mal tem processos e não sabe agir sobre eles, ou você só reage quando algo errado acontece, você não tem gestão. Bom, e aí isso nos leva ao conceito do escritório de alta performance, que é um escritório que tem esses fluxos operacionais, né, esses processos muito bem organizados. Ele otimiza os recursos, ele tem uma cultura organizacional, as pessoas seguem esses processos à risca, de forma padronizada. Para quê? Para que no fim do dia o escritório tenha uma entrega muito melhor para o cliente, uma entrega no nível de excelência para o cliente. Clientes satisfeitos pagam mais, voltam, indicam, e isso significa mais faturamento para o escritório, ou seja, uma saúde financeira positiva. Então, essa mentalidade da melhoria contínua é que faz com que o escritório seja de alta performance. Porque a melhoria contínua, com esses processos e fluxos bem organizados e as pessoas dedicadas, faz com que o escritório tenha produtividade. E produtividade é diretamente ligada com lucratividade. Ou seja, um escritório de alta performance é um escritório lucrativo. Bom, e aí, como eu disse, eu ia falar um pouco sobre marketing. O que é marketing? Ou melhor, vou até começar de uma forma um pouco irônica aqui, comparando o que as pessoas acham que é marketing, né? Como eu disse, a maioria das pessoas tem uma percepção muito equivocada do que é marketing. Por quê? Seja por grandes movimentações aí, né, do digital, o digital facilitou com que o marketing chegasse para as pessoas. Só que ao mesmo tempo que ele facilitou, ele também distorceu um pouquinho as coisas. E aí criou-se a percepção de que marketing é somente fazer um postzinho no Instagram, fazer um videozinho no YouTube e, quiçá, uma campanha de tráfego pago. Mas marketing é muito mais do que isso, né? Eu até brinquei aqui com o iceberg, porque lá embaixo do marketing tem muito mais coisas. E isso eu vou até mostrar numa forma, uma divisão um pouco mais organizada, mas percebe que o marketing tem isso que a gente vê aqui nesse topo do iceberg, é somente o que os autores do marketing chamam da parte tática. Então tem muita coisa lá para baixo que eu vou trazer aqui nessa parte conceitual. Por quê? Porque é exatamente o que a gente vai aplicar para o planejamento estratégico que você vai desenvolver. Então, trazendo uma definição, né, já para a gente trabalhar com uma definição, nada melhor do que uma definição de novo, do nosso pai supremo do marketing, que é o Philip Kotler. E ele diz que o marketing é atividade de compreender o mercado para identificar, conquistar e manter clientes. E aí, com isso, a gente desenvolve relações lucrativas que vão satisfazer as necessidades desses clientes, e vai gerar lucro para o escritório. Então, isso é marketing. Tem outras definições, né, de outros autores. Eu gosto também de uma definição do Theodore Levitt. Ele diz que o marketing é a gestão de processos e ferramentas para atrair, conquistar e manter clientes. Então, é muito parecido aqui com a própria definição do Kotler. Mas o que é importante dizer é que o marketing ele é horizontal a toda a empresa. Uma vez que o marketing não é, como eu falei ali no iceberg, o marketing não é somente aquela pontinha do iceberg, ele começa aqui na estratégia do escritório, na estratégia de negócios, na criação, na construção da marca jurídica. Então, tudo isso é muito mais anterior às campanhazinhas de conteúdo, às campanhazinhas de tráfego. Quando eu falo campanhazinhas, não estou desmerecendo, elas são necessárias e importantes. Mas é que a comparação delas em relação ao que a gente tem aqui na base do marketing é muito pequeno, tá? Então, né, a base essencial do marketing é o que a gente chama de arquitetura estratégica. E a gente vai ver isso na prática ali no segundo vídeo dessa sequência aqui do planejamento estratégico.
Aí a gente tem as análises, que a gente vai já começar neste vídeo aqui hoje a falar das análises. E o mix de marketing, que é assim, o plano tático, plano de ações, que vão gerar as ações propriamente ditas. Então, essa parte aqui, que são as táticas, é o que as pessoas em geral conhecem e acham que é marketing. Muito bem. Já que o planejamento é o fruto aqui do marketing, é um dos frutos, na verdade, né? Porque o marketing faz várias outras coisas. Quero trazer aqui também duas definições importantes do que é planejamento. Chiavenato, um autor muito importante, diz que o planejamento é a base para o direcionamento da empresa, que vai orientar o crescimento, a viabilidade e a sustentabilidade daqueles processos e fluxos internos. Já o Gartner, o instituto né, de pesquisa e consultoria muito famoso, diz que o planejamento estratégico identifica as ações essenciais para alcançar iniciativas de longo prazo. Então percebe que a gente vai ter umas certas variações aí em função dos autores, dos consultores, tem algumas pequenas variações até de conceitos e de métodos, mas a gente não foge muito desse escopo geral aqui. Então, eu não vou lançar a mão de nenhuma metodologia específica, dessas mais consagradas. Se você pesquisar por aí, você vai ver que existem algumas tantas. Não tem certo e errado, como eu falei, são autores diferentes que têm abordagens diferentes. E eu desenvolvi um método exclusivo e específico de planejamento estratégico para o mercado jurídico. Por quê? Porque nenhum outro autor fez isso. Nenhum outro autor fez isso. Tem muitos autores muito bons, brasileiros, inclusive, que têm seus próprios métodos de planejamento estratégico, mas nenhum deles desenvolveu para o mercado jurídico. Ah, mas por que isso? Eu posso falar uma coisa, talvez você, que é advogado, vai entender isso facilmente. É uma coisa que eu não consigo explicar para pessoas que não são advogadas, mas é o seguinte. Eu falei que eu tenho já mais de 15 anos no mercado jurídico. Só que antes disso, eu já estou no mercado de comunicação e marketing já há quase 40 anos. Quase 40 anos, porque eu comecei muito cedo. Então, nesses outros anos tantos que eu já me dedicava a esse mercado, olha, eu posso dizer que eu atuei ali, eu até falo de uma forma meio irônica, que eu atuei desde buffet infantil até a indústria siderúrgica, falando de marketing e comunicação e publicidade, enfim. E é verdade. E o que eu reparei a partir de 2009, quando eu peguei minha primeira consultoria mesmo em um escritório de advocacia? Que aí eu fiquei interno nesse escritório e percebi que a advocacia era completamente diferente de tudo que eu já tinha atuado naquelas em outros tantos segmentos de empresas. O marketing, a comunicação, a publicidade para a advocacia é muito diferente. Não somente pela questão do código de ética, que tem lá suas restrições, não é tão ruim quanto alguns insistem em fazer. Para mim, isso é mais uma desculpa para incompetência, porque embora exista o código de ética, provavelmente um ciclo que cerceiam algumas coisas, dá para fazer muita coisa aí, mesmo com essas restrições do código de ética. Mas eu percebi que o mercado jurídico é muito diferente. Por isso que, duas coisas, eu passei a me dedicar exclusivamente a esse mercado, para me tornar um especialista nesse mercado, e acabei desenvolvendo esse método de planejamento específico para justamente trazer aqui para dentro essas especificidades que outros autores não conseguem, né, por não serem tão especialistas no mercado, não conseguiram enxergar. Então, o planejamento estratégico é esse processo de definir os objetivos que você quer alcançar e quais as ações que você vai executar para poder alcançar esses objetivos. Então, algumas explicações aqui bem básicas sobre essa definição. Primeiro, que ele é um processo, ou seja, é contínuo, não é uma coisa feita uma única vez. E segundo, ele, como é um processo, ele vai seguir um passo a passo, que eu tenho um paradigma aqui, um modelo onde a gente vai trabalhar esse passo a passo, que é, como eu falei, um modelo, não é uma fórmula pronta. Eu não vou te entregar uma coisa aqui que você vai apertar um botão e vai sair pronto do seu lado. Não. Isso não existe, tá? Eu vou sempre insistir que eu não trato com fórmulas mágicas, eu não trato com receitinha de bolo,
Quem faz isso são os gurus do Instagram. Aqui é trabalho sério, trabalho árduo para chegar a um resultado consistente. Né? Eu gosto de um palestrante que ele diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E eu não sou do tipo de pessoa que tenta pegar atalhos, e nas minhas consultorias eu não ensino atalhos, eu ensino projetos consistentes. Então, se é isso que você veio buscar, muito bem, vamos em frente. Outra explicação importante: o planejamento ele é a elaboração, levantar as ideias, né, os objetivos, enfim. E isso gera um plano, que é o plano tático. Então, nesses dois primeiros vídeos, a gente vai falar mais do planejamento e o terceiro vídeo é o plano tático. Muito bem. Planejamento estratégico não é prever o futuro. Não é prever o futuro. Eu já vi, eu falo isso por mais que seja estranho, eu já vi pessoas que falam: ah, eu não faço planejamento porque eu não sei como prever o futuro, eu não tenho bola de cristal. Gente, não é isso. Planejamento é você definir onde você quer chegar e os caminhos para chegar lá. Não é prever o futuro, é direcionar esse futuro. Claro que no meio do caminho vão acontecer percalços. Tem duas frases bem interessantes que eu gosto sobre isso, que é, a primeira delas, que o planejamento não o planejamento tem que ser escrito a lápis. Por quê? Porque em algumas situações você precisa alterar no meio do caminho. E a outra diz que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. E é verdade, principalmente quando a gente está num cenário, num cenário tão complexo como esse de transformação digital que a gente vive hoje globalmente, não só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a gente tem que é, prever que podem acontecer mudanças. Só que, qual a diferença? Quando você prevê onde você quer chegar e qual o caminho, você está mais resguardado e protegido das intempéries lá fora. É por isso que a gente planeja. E outra coisa, planejar não é controlar tudo. Como eu falei, vão ter situações de mercado que a gente não tem controle. Então a gente vai ter que prever algumas dessas situações para como contornar ou como parar uma certa parte e seguir de outra forma, né, mesmo com essas situações externas. A gente não tem controle sobre situações externas. Enfim, eu já tinha aberto aqui esse outro slide. O planejamento estratégico ele também pode ter alguns direcionamentos. Num novo negócio, numa nova empresa, num novo escritório, ou até numa reformulação geral do escritório, o planejamento estratégico pode ser feito para desenhar o modelo de negócios. E eu até repito aqui, né, um modelo de negócio que pode ser focado em inovação. É uma possibilidade de planejamento estratégico. Outra possibilidade é um planejamento para criar a marca jurídica ou reformular a marca jurídica, né? Fazer o tal rebranding. Então, é uma outra possibilidade. A gente também pode usar planejamento estratégico para criar um novo produto ou uma nova linha de produtos ou ainda uma nova unidade de negócios. São possibilidades também. E isso, né, pode ser feito em forma de alguns projetos pontuais. Tudo isso são possibilidades de como a gente usa o planejamento estratégico. Neste vídeo aqui, eu vou trazer para você o direcionamento de um planejamento estratégico anual. Então, o planejamento estratégico do seu escritório para 2026, ok? Os outros aqui são outras situações. Então, por que, então, planejar? Eu gosto dessa definição rápida aqui, que é a gente planeja para direcionar energia, tempo e dinheiro para obter resultado mais rápido e com maior eficácia. Que é o oposto de sair fazendo coisas aleatórias para, quem sabe, eu chego num lugar onde eu tenha sucesso. Só que isso não vai acontecer nesse acaso, né? É, tem aquela frase uma outra citação meio irônica aqui, mas é muito importante, que ela é dita lá pelo Gato Risonho, lá no livro da Alice do País das Maravilhas, que é quando a Alice chega lá, e ela está meio perdida, e ela pergunta ali para o gato qual o caminho seguir, e ela diz que não sabe onde ela está indo, e o gato fala: ora, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então é para isso que a gente planeja, para a gente saber onde a gente vai chegar. E é isso que separa os adultos das crianças.
É fazer as coisas com planejamento, com propósito e não sair fazendo para ver onde vai chegar. E já que a gente está planejando, é importante documentar isso. Por quê? O que não está documentado, palavras, ideias, vão embora com o vento. Então, se a gente não documenta, a gente não acompanha e também não vai chegar a lugar nenhum. Então, é, isso é o motivo da gente planejar. E o nome do negócio, né, é planejamento estratégico. E aí a gente cai é, em outra, em outra definição, outro termo, na verdade, que é muito utilizado aí no mercado e muitas vezes utilizado de forma vazia, de forma muito genérica, que não diz exatamente o que ele é, que é a estratégia. Bom, vou trazer aqui também a definição de outros dois autores muito importantes. O Porter diz o seguinte, que estratégia é desempenhar atividades de um modo diferente dos seus concorrentes. Então, grosso modo aqui, o planejamento estratégico ele vai ter a função de determinar exatamente o que o escritório quer e como ele vai fazer para chegar lá nesse período desse ano. Tecnicamente falando, essas premissas vão representar, né, tudo que eu vou mostrar aqui para você nesse desenrolar desse meu modelo, desse meu método do planejamento estratégico. E por que é importante ter essa estratégia? Porque modelos de negócio ou formas de atuação, elas têm impactos diferentes. Né? Um modelo de negócio de 100 mil é diferente de um modelo de negócio de 1 milhão. E é diferente de um modelo de negócio de 10 milhões. Não é só pegar o mesmo negócio e multiplicar. Não é. Não é. O modelo de negócio é diferente. Então é por isso que a gente tem que refazer o planejamento estratégico todo ano. Porque vai chegar um momento que você vai bater num teto. Talvez você sozinho tenha, né, um espírito empreendedor que conseguiu desenrolar bem os primeiros anos da sua advocacia. E provavelmente você bateu num teto que você não está mais conseguindo evoluir. Não está conseguindo passar para o próximo degrau. Porque esse próximo degrau ele é tão alto, que ele parece uma parede. E você não enxerga a altura dele nem como você transpõe esse degrau tão alto. Porque ele é um outro modelo de negócio agora. Você chegou no seu limite do que você consiga fazer intuitivamente. E agora você precisa de uma ajuda, de uma consultoria, de uma mentoria para seguir para o próximo degrau. O que eu estou trazendo aqui não é exatamente uma consultoria, é quase que uma mentoria, né, bem genérica, porque eu não estou pegando o seu caso especificamente, mas é o roteiro que eu uso nas consultorias e mentorias que eu pratico. Bom, então. Desculpa, acabei de não falando aqui a outra definição de estratégia do Peter Drucker, que é outro especialista, grande especialista em estratégias. Os livros dele são basicamente focados em estratégia. E ele diz que estratégia é saber onde a empresa está, onde ela pretende chegar, o que ela pretende alcançar e qual a melhor forma para alcançar. E este é exatamente o paradigma do método que eu vou trazer para você. Como eu falei, vão ser 3 instâncias que eu vou dividir em 3 encontros, onde nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender onde você está com os diagnósticos. No segundo vídeo, eu vou te ajudar a definir onde você quer chegar desenhando a sua arquitetura estratégica. E no terceiro vídeo, como é que você vai chegar nesse seu destino? E eu vou te mostrar como você vai montar o seu plano prático, o seu plano tático. Muito bem, vamos lá. Dicas para você te ter um melhor aproveitamento desse vídeo. Anote tudo que você, né, do seu entendimento. Não adianta anotar meus slides aqui, porque eles estão aqui. Você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. Vai ficar aqui no YouTube, não vou tirar. E se você quiser esses slides, comenta aqui no vídeo, me pede o slide que eu te mando no privado. Então, mesmo assim, anote o seu entendimento do que eu estou falando, porque é o que faz diferença. O seu entendimento já vai fazer diferença. Faça as atividades que eu vou te sugerir aqui, porque elas são já o próprio execução do planejamento, e revise esse vídeo quantas vezes for necessário. Vamos lá. O que são análises? Que é aquela primeira
parte do planejamento estratégico. É um processo de investigar, coletar e avaliar dados e informações que vão apoiar a tomada de decisão e definir estratégias para o seu negócio. Então, neste nosso modelo, nesse meu método aqui, a gente vai fazer estas análises aqui. Duas análises externas, duas internas e uma análise de produto. Muito bem, vamos para a prática agora. Falei que a gente teria algum momento de conteúdo teórico e vamos para a prática. A primeira análise é a análise PEST, ou PESTEL, e ela é uma sigla, um acrônimo aqui para os pressupostos políticos, econômicos, de sociedade, tecnológicos, de ESG e legais, que formam o PESTEL. E eu ainda te trago aqui mais dois extras, que são os pressupostos de cliente e de mercado. Como é que você faz esta análise? Bom, e, né, percebe que eu tenho uma planilha aqui sobre isso, onde você vai escrever aqui de 5 a 10 de 5 a 10 informações, que são esses pressupostos de cada item, que são o quê? São as suas crenças, são as suas percepções da direção que você acha que vai acontecer nesses temas neste ano de 2026. Então, é aquele negócio. Se as suas crenças sobre isso se concretizarem, qual é o impacto disso no seu negócio? Então, aqui é importante que você traga suas crenças sem muito viés fleumático, assim, aquele viés emocional. Tente trazer isso de uma forma mais fria, para você não cair aqui no viés, ou no viés da confirmação, ou no viés da oposição, que aí você vai contrariar vai contrariar o que realmente pode acontecer se essa premissa acontecer. Então, o objetivo é, em cada um desses, você escrever algumas situações que possam representar um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, né, com uma análise fria que eu falei, e a partir disso a gente vai desmembrar outra análise, que é a SWOT, e se algumas dessas premissas se concretizarem, você já vai ter uma base de um plano B né, vai estar prevenido, vai ter talvez já um plano B de como agir se isso acontecer. Muito bem. Eu vou dar algumas dicas aqui de como você preencher, mas eu te peço o seguinte, não fique preso nas minhas dicas. Pense com o seu próprio cérebro, pense com a sua própria mente, com a sua própria experiência do mercado que você já trabalha, quais são esses pressupostos todos. Então vamos lá, minhas visões se eu tivesse preenchendo minha análise PEST. Os pressupostos políticos. Esse ano é um ano de eleição. Todo ano de eleição já é um pouco complicado e ainda some a isso essa polarização política que a gente vive já há alguns anos, para não dizer década. Então, o que isso pode influenciar no seu negócio? Pense também nas questões políticas externas, porque esse ano, na verdade, fim do ano passado já, a gente está tendo políticas externas de um certo presidente meio ditador, meio imperialista que está se achando o dono do mundo e está provocando alguns caos que podem até levar a guerras. Ou, se não for tão radical, tem impacto econômico não só no país, como em diversos países, né? Não só no Brasil, como em diversos outros países. Esses impactos econômicos são significativos da forma que isso está acontecendo. Então, o que isso representa no seu negócio? Então, são os pressupostos políticos. Pressupostos econômicos. A gente tem uma economia mundial hoje muito complicada, o dólar perdendo a força que ele tinha, na verdade, desde 1971, quando o dólar abandonou o lastro ouro, ele vem perdendo força. Isso só não era visível, mas agora é gritante. Existem outras correntes e outras possibilidades de moedas reais e virtuais que podem substituir o dólar, e isso é fato. A economia brasileira, como sempre, juros muito altos, que favorece alguns ambientes de especulação, mas prejudica outros ambientes. Reforma tributária, que já está valendo.
O INSS, né, particularmente aqui para os previdenciaristas, o INSS numa situação cada vez mais caótica, porque a gente sabe que a quantidade de contribuintes não paga o que a quantidade de beneficiários tem para receber. Então, tudo isso são situações econômicas. Pressuposto de sociedade. A gente vive a transformação digital, como eu já falei. E essa digitalização intensa das relações, dos processos e tudo, das formas de trabalho, entretenimento, muda muita coisa no nosso dia a dia, muda como o cliente percebe as coisas. Ainda em sociedade, a gente, nessa digitalização toda também provocou um pouco de humanização, de qualidade de vida, uma busca por, né, por qualidade de vida que estava se perdendo com tanta digitalização. Então, isso é um aspecto importante. A gente vive uma situação incrível hoje, que nunca existiu antes, que é quatro, para não dizer cinco gerações vivendo no mesmo momento. Pelo menos no mercado de trabalho, a gente tem hoje quatro gerações trabalhando juntas. Quatro gerações trabalhando juntas dentro do mesmo escritório. Talvez não no seu, mas nos escritórios grandes, com certeza. Em muitas empresas, com certeza. Isso é um fator importante, tanto no seu escritório, né, interno, quanto no mercado também. Né, eu falei das relações de trabalho, mas as relações de consumo também. A gente tem no mercado hoje cinco gerações consumindo. Isso faz diferença. A pirâmide etária, com esse fenômeno das gerações, a pirâmide etária hoje, ela está muito diferente do que era antigamente. A quantidade de idosos de terceira idade é uma quantidade que nunca existiu na nossa história. Então, isso também faz diferença. E também tem muito a questão aqui da equidade de gênero, a inclusão de minorias. Tudo isso são questões importantíssimas nos pressupostos de sociedade. Então você tem que prever como isso impacta no seu negócio. Pressupostos tecnológicos. Bom, desde a pandemia, que a gente quase já esqueceu dela, né? Já vai para 6 anos que ela aconteceu, mas ela ainda é um marco, porque ela causou uma aceleração na digitalização. Ela acelerou a transformação digital que já vinha acontecendo. Eu sempre cito uma frase do professor Silvio Meira, ele fala que a pandemia foi um catalisador de futuro. E só naquele ano de 2020 a gente avançou uns 5 ou 6 anos em termos de digitalização. Então, isso faz diferença. Como está o seu negócio hoje em relação à digitalização? Né? O digital forçou as empresas, os escritórios a buscarem essas melhorias. Como está o seu escritório hoje no uso dessas tecnologias disruptivas? 2 anos atrás, a gente teve essa explosão de inteligência artificial. Elas já existiam, né? A gente já usa elas há algum tempo, mas de uma forma passiva. De 2 anos para cá, a gente está usando de uma forma muito mais intensa, ou deveria estar usando. Como que você está utilizando a inteligência artificial aí no seu negócio? Então, nos pressupostos de ESG, né, o S do social aqui eu já falei ali, vou focar um pouco mais no E de environment. Quais são, e a gente tem hoje aquela discussão que já vem de alguns anos, da sustentabilidade, das condições climáticas, de exploração de terras, tudo isso pode fazer diferença para o seu negócio, para o seu escritório. Pressupostos legais. Esse tem muito a ver com a advocacia, né? Então, a gente tem, nesse momento, algumas regulações acontecendo, e regulações de recursos muito complexos, como a inteligência artificial, como o blockchain, como a indústria 4.0. A gente tem novos materiais sendo regulados, a gente tem, enfim, muitas coisas em processos de regulação atualmente. E isso é importante porque pode acabar com o mercado ou fortalecer mais ou deixar ele completamente caótico. Então, é importante acompanhar essas regulações que estão acontecendo. Existe uma pressão muito grande por transparência nos aspectos legais. Tem a reforma tributária, que eu já citei.
Tem a questão da digitalização dos tribunais, que por um lado os tribunais estão bem avançados na digitalização dos acervos, né, de todos os acervos de todos os tribunais, mas por outro lado existe um caos em todos os sistemas dos tribunais. Cada tribunal tem um sistema diferente, cada hora tem um sistema que está com problema, e a gente ainda não tem, pelo menos em curto prazo, de jeito nenhum, mas nem num médio prazo, uma solução para isso. O ano passado, meio do ano passado, veio a solução do DGEM, mas ainda está longe de ser uma solução que vai trazer, né, um pleno funcionamento para todo mundo. Enfim, essas são as questões legais. Pressupostos do cliente, que é o extra aí que eu te falei, que como que você lida com este novo cliente, este novo consumidor mais informado, mais antenado, mais digitalizado? É um cliente mais complexo. A gente também tem a questão do hiperconsumismo, de um lado, mas também a perda de poder aquisitivo de outro lado. A gente tem aí nos últimos 30 anos, talvez, uma crescente de inflação que causou a perda de poder aquisitivo. A classe média hoje está muito achatada, não é uma classe média empoderada como existia há 30 anos atrás. E veja que eu não estou falando de partido político A, B ou C. É uma situação genérica do país. Tá? Então, como que isso impacta no seu negócio também? E por último, pressuposto de mercado. A transformação digital, ela mudou todos os mercados, não só a advocacia. E se a sua advocacia trabalha com outros mercados, e tem que trabalhar, porque a advocacia é horizontal a todos os segmentos de mercado, como que você lida com esses outros segmentos, né, com esses stakeholders? Ah, as grandes bancas já estão adiantadas na digitalização. E justamente nessa relação com esses stakeholders, com esses, né, diversos players aí do mercado. Como que você está fazendo isso no seu escritório? Outra questão de mercado. O Brasil hoje é o país com mais advogados no mundo. É o primeiro no mundo na relação de advogado por habitante. E é o segundo no mundo em quantidade, número absoluto de advogados. Mas é o segundo ali muito, pouquinho atrás dos Estados Unidos. Bem pouquinho. Capaz até de, né, a última vez que eu olhei esses dados foi no meio do ano passado, capaz até do Brasil já ter passado os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente também, o Brasil é o país que mais tem faculdades de direito. O Brasil sozinho tem mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo junto. O Brasil tem mais de 1.800 faculdades de direito. Então, isso é uma questão que traz muita concorrência para o mercado. Como que você lida com isso? Enfim, esses todos são os pressupostos de mercado que a gente faz na análise PEST. Ok? Então, minha recomendação, faça essa, né, como eu lhe falei, listes de 5 a 10 pressupostos em cada um desses itens. Eles vão ser úteis lá para frente e úteis para você monitorar qual o impacto que isso pode ter ao longo desse ano. Outra análise é a SWOT. Isso aqui é um pouco mais simples, eu posso passar um pouco mais rápido nela, mas o fato dela ser mais simples não significa que ela é menos importante. Ao contrário, ela é muito importante. Muito importante. Por quê? Aqui a gente mistura um pouco de análise interna e análise externa. Na parte interna, o que que você vai analisar? Quais as forças do seu escritório? Quais são os aspectos positivos? O que que você tem de bom? Ah, um escritório que eu já tenho 30 anos de banca, o sócio tem muita experiência numa determinada área, eu tenho uma equipe muito consistente, eu tenho processos e fluxos operacionais muito bem desenhados e produtivos. Tudo isso são forças. Liste aqui todas elas. E quais as fraquezas do seu escritório? Ah, eu ainda não tenho um software jurídico, eu tenho um software jurídico, mas eu não uso ele plenamente. Eu não tenho uma controladoria jurídica no escritório, eu não tenho um método de gestão, eu não faço planejamento estratégico anual. São fraquezas do seu escritório. Lista elas aqui. E aqui olhando para fora um pouco, quais oportunidades o mercado traz para o seu escritório neste ano? Vou repetir uma aqui que eu falei várias vezes. A reforma tributária. Os tributaristas esse ano deveriam estar lotados de clientes. Por quê? Todas as empresas vão ter que se adequar às novas, né, regras tributárias. Não tem fuga.
Outra questão que eu já citei também, o INSS. O INSS cada vez mais comprimido ali com a capacidade dele de pagamento, ele vai tapando os olhos para os direitos de quem, né, do cidadão em geral. Então, hoje muitos cidadãos precisam da ajuda de um advogado para ter os seus direitos previdenciários validados. Então, são oportunidades de mercado. E quais são as ameaças de mercado? O que pode estar acontecendo no mercado este ano que vai bagunçar, que pode, né, que tem o potencial de bagunçar o seu negócio? Ah, a inflação é muito alta. Ah, o clima de eleição vai bagunçar o meu negócio. Ah, tem Copa do Mundo que vai ter menos dias e muitos feriados esse ano. O que tudo isso impacta no seu dia a dia? Bom, como que você usa isso? Como que você usa isso? Tem dois grandes direcionamentos. Um deles é pegar minhas forças. Aliás, eu vou começar ao contrário. Um deles que muitos, né, pessoas acabam fazendo é, olhei aqui minhas fraquezas, eu tenho que me defender aqui das minhas fraquezas. Tenho que melhorar esses pontos todos aqui que geram fraquezas. Sim, é um direcionamento estratégico. Outro direcionamento estratégico esse é interessante porque poucas pessoas pensam nisso, que é o quê? Vou potencializar as minhas forças. Ora, se eu já faço muito bem alguma coisa, por que não potencializar isso ainda mais? Para eu ter mais escala, para eu ter mais volume, para eu ter mais cliente, para eu ter mais faturamento. Daí a mesma coisa com as oportunidades. Quais dessas oportunidades que o mercado oferece que eu vou abraçar? São oportunidades consistentes? Ou é fogo de palha que logo ela deixa de ser uma oportunidade? Ah, é uma oportunidade consistente, mas qual a barreira de entrada para entrar nessa oportunidade? É fácil ou é difícil entrar nessa oportunidade? Por que isso é importante? Porque se for fácil, você e mais 20 mil escritórios vão entrar junto nessa oportunidade. Vai ter muita concorrência. Então precisa avaliar se vale a pena. E quais ameaças, né? Se defender das possíveis ameaças. Como que eu sei quais são as ameaças? Provavelmente você já listou aqui na análise PEST. Se você listou coisas aqui, situações aqui, pressupostos que podem ser ameaças ao seu negócio, traga para cá, porque você vai precisar criar alguma defesa contra isso. Então é assim que você utiliza a análise SWOT. Muito bem, outra análise importante: posicionamento. Esta aqui faz parte daqueles itens que eu comentei que naturalmente não são intrínsecos a um planejamento anual, tá? Posicionamento, ele está ligado à marca, é o posicionamento de marca. Mas por que que eu trago para cá? Porque eu, nesta minha trajetória no mercado jurídico, entendo que faz muito sentido falar do posicionamento aqui nesta análise. Então, vou trazer essa aqui para mim. Então, o que que significa aqui o posicionamento? Uma definição bem prática, e eu vou pegar aqui do autor que mais fala e melhor fala desse assunto, que é o Al Ries, e ele diz que posicionamento é o espaço que a marca ocupa na mente do seu cliente, na mente do mercado consumidor, do seu mercado consumidor. E como que você constrói isso? Um paradigma aqui bem simples para você construir isso. Primeiro, qual é a sua categoria de produto, ou melhor, qual é a sua área do direito? Que área do direito você atua? E se dentro dessa área você tem alguma atuação ainda mais específica? Ah, eu sou previdenciarista, mas eu só faço aposentadoria. Então tem uma especialização já aqui. Então, qual é essa sua especialização? Depois, me diga, ou anote aí para você, 5 diferenciais do seu escritório, da sua marca jurídica. Em que o seu escritório é diferente dos outros escritórios que fazem a mesma coisa? Pode ser da sua região, pode ser da sua cidade, pode ser do seu estado, pode ser do Brasil inteiro. Mas é importante você enxergar o que os outros concorrentes diretos fazem, concorrentes diretos, e o que o seu escritório faz diferente. Não precisa ser exatamente melhor, é diferente, tá?
Ainda, quais são as dores e desejos do seu público? Quais são os problemas que seu público enfrenta? Ou quais são as coisas que ele quer conseguir? Lista aqui. Por quê? A soma disso tudo, a sua especialização, os seus diferenciais, tem que estar direcionados às dores e desejos do seu público, vão gerar uma coisa chamada proposta única de valor. É como você leva valor para o mercado, como você leva valor para o seu cliente de uma forma única. Só você faz desse jeito. Isso é posicionamento. Gente, veja bem, estou fazendo aqui, como eu falei, de uma forma enxuta, né? Se a gente estivesse trabalhando aqui num workshop de marca, certamente eu levaria 4 ou 5 horas para a gente montar isso. Se eu estivesse fazendo junto numa consultoria, né? Mas, trazendo aqui nesse vídeo gravado, eu estou trazendo de uma forma mais rápida e mais enxuta para o vídeo não ficar muito extenso. Mas o formato é este, ok? Outra coisa que a gente precisa enxergar aqui, e já caminhando para o final deste vídeo, produto jurídico. O que é o tal do produto jurídico? Vamos entender antes o que é produto de forma geral. Mais uma vez, nosso querido Kotler diz o quê? Que produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado para aquisição, uso ou consumo, e que esse produto satisfaça um desejo ou uma necessidade, uma dor. Então, o produto é algo que resolve problemas. E problemas para quem? Para o seu cliente. Problemas. Problema é a matéria-prima da advocacia. Se você não gosta de problemas, você não deveria ser advogado. O trabalho do advogado é resolver problemas. E essa é a matéria-prima que é que o seu cliente vai ter. Tá bom, quem é o seu cliente? Pode ser uma persona, né? Você vai criar aqui, definir quem é a segmentação do seu, para entender o melhor esse seu cliente, né? O seu público-alvo. Vou entrar mais a fundo nisso aqui. Mas da onde vem isso? A gente começa lá da segmentação demográfica. Quando eu comecei na publicidade, em 90 e... Na verdade, depois de formado, né, na verdade, eu comecei antes. Meu primeiro trabalho em agência de publicidade foi em 1987. Depois, em 95, eu me formei, passei por algumas agências, enfim. Naquela época, a gente falava somente de segmentação demográfica. Que é isso? É aquele negócio, meu público é mulheres de 25 a 45 anos, de classe social B, que moram nas capitais do Sudeste. Segmentação demográfica. Hoje, com internet, com canais digitais, a gente tem insumos para olhar para esse público-alvo de uma forma muito, muito, muito mais profunda. Porque a gente consegue enxergar o perfil psicossociográfico das pessoas, o perfil comportamental das pessoas. Mas como a gente enxerga isso? As ferramentas de anúncio entregam isso para gente. O Google Ads, o Meta Ads entrega isso para gente. Existem outros estudos de mercado que também trazem isso. Então, com isso, a gente tem um direcionamento muito mais preciso ao público-alvo. Vamos lá. E aí, como que a gente trabalha isso na prática? Primeiro, entendendo muito mais a fundo quem é este seu público. Gente, aqui de novo, eu vou passar muito rápido nesses 3 itens. Aqui é outra coisa que uma oficina disso, um workshop disso, facilmente levaria 4 a 6 horas. Eu vou passar em 4 a 6 minutos. Mas como que a gente monta isso? O que é a persona? Caso você nunca tenha ouvido falar, persona é como se fosse uma ficha de personagem. Se alguma vez você já ouviu falar de RPG na vida, você sabe que é uma ficha de personagem. Mas basicamente é elaborar um personagem. Qual é o nome dele, onde ele trabalha, onde ele mora, se ele tem filhos, quantos filhos, se ele mora num bairro central, elitizado, num bairro periférico, se ele mora de aluguel ou casa própria, se ele mora em prédio ou casa, se a casa é grande ou pequena, se tem quintal, se tem cachorro, se tem gato, periquito, papagaio, se ele vai na igreja, se ele vai no shopping. Desenhar um personagem como se ele fosse uma pessoa real, por isso que a gente chama de persona. E a gente faz isso para
na hora de criar campanhas, conversar com essa persona de uma forma muito mais acertada, de uma forma muito mais direcionada. Ou elaborar o ICP, o perfil do cliente ideal. Uma forma bem interessante de elaborar o perfil do cliente ideal é pegar dentro da sua base de clientes já atendidos quem é o melhor tipo de cliente ali dentro. Define critérios do que é um bom cliente e busca dentro da sua base. De acordo com esse critério A, B e C aqui, quem foram os melhores clientes que eu já atendi? Ah, pode ser o critério o que paga melhor, o que paga mais, o que paga em dia, o processo que leva menos tempo, o processo que gera maiores honorários. Tudo isso podem ser critérios. O cliente que não enche o saco toda semana, que não liga, né, pedindo andamento de processo. Quais são as características de um cliente ideal que você já atendeu? Busque eles dentro da sua base e você vai saber, ó, meu cliente ideal é assim, 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 assim. Né? Lembra, olha, eu lembro que eu atendi o seu Roberto, ele foi um cliente excelente. Beleza? Traz o seu Roberto aqui para essa matriz. Pega outros clientes que você, né, atendeu, que foram ótimos clientes, e identifica pontos em comum, características em comum deles. Essas características são o seu ICP. Tá? Eu estou definindo isso aqui bem grosso modo. Aqui na consultoria eu tenho planilhas e ferramentas para a gente decidir formatar isso mais a fundo, mas basicamente é assim que se faz. Bom, além de entender quem é esta pessoa, não basta só ela ser qualificada para o seu negócio, para o seu produto. Ela também tem que estar consciente de que ela tem um problema. Aqui vem os 5 níveis de consciência do Gene Schwartz. Caso você não conheça, é inconsciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e buscando a compra. Por que isso é importante? Porque não adianta você fazer uma oferta direta, compre uma ação de BPC Loas para um cliente que não sabe o que é BPC Loas, para um lead, né, que não sabe o que é BPC Loas. Ele está inconsciente de que ele tem direito ao BPC Loas, que é um benefício que ele pode ter, e ele nem sabe o que é. Por que que isso é importante? Onde a gente utiliza isso? Nas campanhas. Por isso a gente fala de campanha de topo, meio e fundo de funil. Topo de funil é o público inconsciente do problema. Fundo de funil é o público já buscando pelo produto. A comunicação com cada um é completamente diferente. Se o seu produto jurídico é um BPC Loas aqui que eu falei, e você tem só uma campanha genérica, tá errado. Você tem que ter no mínimo, para não dizer mais, no mínimo duas. No mínimo duas. No mínimo duas para falar, pelo menos com o público de topo e com o público de fundo. No mínimo duas campanhas. Correto é ter mais estratificado, mas aí já é outro assunto. E a gente tem que saber também se esse cliente, se esse lead está no momento de compra. Porque às vezes ele é um lead qualificado. Ó, eu tenho um lead qualificado aqui para revisão de aposentadoria, porque o INSS errou feio ali no cálculo dele, ou porque ele continuou trabalhando e contribuindo depois de se aposentar. Então ele tem direito a uma revisão, mas ele não quer fazer. Ó, eu tenho uma empresa aqui que ela tem uma série de situações aqui que ela está sendo bitributada, ela tem uma carga enorme de imposto que poderia ser melhorada com um planejamento tributário, se ela não quer fazer. Ela não está no momento de compra, não está convencida de que ela precisa fazer aquilo. Então, é importante analisar essas três instâncias do público-alvo. Porque aí é para o público-alvo que a gente vai levar o produto jurídico. E um produto jurídico nada mais é do que uma ação judicial. E a gente chama de produto, por quê? Porque é o mais fácil de levar isso para o mercado. É um método de levar isso para o mercado. E quais são as características de um produto jurídico? Ele precisa estar vinculado à sua especialidade. Ele precisa ter conexão com alguma necessidade, alguma oportunidade do mercado. Falamos isso lá na SWOT. Ele pode estar ligado ao seu histórico de atendimentos, ou seja, você olhando para o seu histórico de atendimentos, você vê que tem um determinado tipo de ação que é muito mais rentável.
Então você transforma aquilo num produto. E ao mesmo tempo é importante que esse tipo de ação você tenha uma produção otimizada dela. Eu já vi muitos escritórios previdenciários que têm praticamente uma maquininha de produção jurídica, né? O comercial fecha o contrato ali logo no meio da manhã, em poucos minutos já tem uma inicial elaborada e até a hora do almoço já está protocolada. É uma maquininha de produção. Por quê? Ele consegue fazer isso muito rápido, ele tem essa produção otimizada para caracterizar um produto jurídico. Se você não tem uma produção otimizada, você não tem um produto, porque você não vai ter eh, flexibilidade para produzir isso em alguma escala, tá? Enfim, ter o produto é levar isto para o público-alvo de uma forma mais digerível para esse público. Muito bem. Como que a gente trabalha com esses produtos? Ou colocando eles na vitrine, que é o seu produto principal relacionado ao seu posicionamento, que você já definiu lá naquela outra ferramenta. E você vai ter outros produtos que estão lá dentro do seu escritório. Você não coloca tudo na vitrine, né? Igual uma loja. A loja coloca na vitrine o que é mais atrativo. Então você atrai os clientes com o que tem na vitrine, são os produtos que mostram o seu posicionamento. E depois que esse cliente já está em contato com você, você mostra e oferta os outros produtos que sejam relevantes para ele. Ah, então posso ter diversos produtos jurídicos? Cuidado, pode, é importante que você tenha alguns para você ter essa diversidade, mas toma cuidado para não cair na tal da extensão de linha. O que é a extensão de linha? O Allris também explica isso para a gente no livro sobre posicionamento. Ele explica que extensão de linha é quando você já está numa categoria de produto e você começa a criar vários produtos ali, complementares ou até diversificações desse produto inicial. Para o varejo, isso pode ser interessante para você dominar a gôndola no supermercado. Mesmo assim, pode cair naquele conceito Nossa, perdi o nome do conceito. De que quando a gente tem muitas opções, a gente não sabe como escolher. O paradoxo da escolha. Né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Tem um livro chamado Paradoxo da Escolha. É, então, na advocacia, o que é a extensão de linha? Ah, eu faço diversas áreas do direito. Por que isso é delicado? Para um escritório pequeno é delicado. Um escritório que só tenha 5 advogados, como é que você faz 20 áreas do direito? Cada advogado é especializado em 4, 5 áreas. É super especialista. Percebe? Quando você diz que faz muitas coisas, você não é especialista, você não tem posicionamento. Ah, mas o escritório é um escritório médio, ele tem uns 60 advogados. Ah, então beleza. 60 advogados dá para dizer que trabalha em 20 áreas do direito, que é um escritório abrangente. Não é full service, tá? Full service são só os gigantes lá com 1.000 advogados. É um abrangente, beleza. Então, cuidado com a extensão de linha. Ela pode ser boa se você é um escritório abrangente, médio, mas pode ser extremamente perigoso quando é um escritório pequeno. Ah, então não pode? Pode, desde que tenha um bom posicionamento sobre isso. Já atendi um escritório pequeno, que tinha menos de 10 advogados, e se posicionava como abrangente. Mas a gente conseguia, era um desafio, ele queria que fosse assim, e a gente conseguiu definir um posicionamento muito interessante para ele que funcionava. E ele conseguia se posicionar como abrangente, tá? Mas é delicado. Tem que trabalhar isso no modelo de negócio, que é outra coisa diferente aqui do nosso planejamento anual. Bom, e aí você tem, né, quando você tem os produtos ali que eu falei na vitrine e lá dentro do escritório, você tem complementaridade de produtos que podem ser na mesma área, pode ser de áreas relacionadas, por exemplo, trabalhista e previdenciário tem uma tangência aqui, uma intersecção, na verdade, que alguns tipos de ação servem para clientes pelas duas áreas, né? Pode ser complementar pelo canal de aquisição, ou seja, eu capto o cliente por um determinado canal, tipo, eu já trabalhei com um escritório que ele capta, um dos sócios era
servidor público na área de educação, e ele tinha muita influência nesse canal, né, de servidores públicos de educação, naquele estado que ele atua, e ele conseguia captar dessa forma. Né, é um direcionamento pela aquisição de clientes. Ou por segmento de mercado, por exemplo, um escritório que é trabalhista bancário, focado somente em trabalhadores do setor bancário. Então, são possíveis formas de ter produtos complementares. E a gente vai analisar esses produtos dentro de uma matriz BCG, é uma outra análise aqui, a última que a gente vai falar hoje, neste vídeo. Como que a gente trabalha aqui na matriz BCG? Alocando os produtos aqui nesses quatro quadrantes. De que forma? Bom, primeira forma, eu gosto de começar aqui pelo produto que é a vaca leiteira. O que ele significa? Aqui a gente tem, né, como se fosse um gráfico. No eixo horizontal, a gente tem o quanto esse produto participa na geração de lucros do escritório. E aqui no eixo Y, quanto de contribuição esse produto tem no mercado em geral, ou até em faturamento, em margem para o escritório. Então, o que significa o produto vaca leiteira? Significa que ele tem uma margem baixa, mas ele tem uma participação alta na geração, uma participação alta no mercado em geral e na geração de lucro para o escritório. É um pouco complexo porque a margem dele é baixa, mas como ele vende bastante, ele gera bastante receita. Basicamente, ninguém fica rico com o produto vaca leiteira. Mas o produto vaca leiteira é excelente para manter seu fluxo de caixa girando, pagar todas as contas do mês e sair no mês com algum lucro. Para ficar rico, você precisa do produto estrela. O produto estrela é aquele que ele tem uma margem alta, ele tem uma alta participação né, nos resultados do escritório e no mercado ele está aquecido. O mercado está forte nesse produto. Né? Como, por exemplo, assessoria ou consultoria tributária esse ano para empresas. É um produto que está em alta. Como eu falei, todas as empresas vão precisar. Planejamento previdenciário. Como eu falei, a pirâmide etária está com uma base mais larga, porque tem muitas pessoas de terceira idade, significa que desculpa, a base mais larga, falei besteira aqui da pirâmide etária, gente. A pirâmide etária está mais reta, né? A base é de jovens. Então a pirâmide etária está mais reta hoje porque tem mais pessoas da terceira idade que são aqui o topo da pirâmide, ela não está fininha como era há 50 anos atrás. Então isso é uma oportunidade para planejamento previdenciário, tá? São produtos que estão aqui. BPC Loas, por exemplo, é um produto que tem margem muito baixa. É para um público de baixa renda. Então ele tem uma margem baixa, mas ao mesmo tempo é um produto que vende bastante. Então é uma vaca leiteira. Esses daqui são mais intuitivos. O produto interrogação é aquele que eu não tenho muita clareza se ele é bom ou não para o escritório. Por quê? Porque ele gera pouco resultado para o escritório, mas ao mesmo tempo é um produto aquecido no mercado. Dependendo de como você olha para o produto, o BPC Loas pode estar aqui. Pode estar aqui para o seu negócio. Percebe como varia? Percebe que não tem fórmula pronta? Dependendo do seu negócio, o BPC Loas pode estar aqui ou pode estar aqui. É diferente. Se você tem uma maquininha de produção com altíssima escala, o BPC Loas está aqui. Se não, ele pode estar aqui. Por quê? Ele gera pouco resultado, mas ele está quente no mercado. Tá bom. Se ele está aqui, o que que eu faço com ele? Já vou falar aqui das estratégias sobre cada um. Então, o produto de interrogação é aquele que a gente tem dúvida se ele é bom ou não para o portfólio. A gente tem que tomar uma estratégia para ele. E por último, o produto abacaxi, que é aquele que comprovadamente é ruim, porque ele gera pouco resultado, ele tem margem baixa e ele está frio no mercado. Ok, sabendo onde estão esses produtos, agora o que que a gente faz com eles? A próxima parte da análise é definir. Bom, se eu tenho um produto estrela que me gera um bom resultado e está quente no mercado, isso talvez esteja lá, deveria estar na sua matriz SWOT.
como uma força e como uma oportunidade de mercado. E o que que você pode fazer? Potencializar esse produto, vender mais desse produto. Produto vaca leiteira, como eu falei, ele gera fluxo de caixa. Como que eu posso, que tipo de estratégia eu posso ter para ele? Ó, posso aumentar o ticket médio associando ele com algum outro produto. O cliente chegou aqui por um acidente de trabalho e eu consigo enquadrar também num auxílio acidente. São duas ações. Aumenta o ticket médio. Então, como que eu posso potencializar isso aqui que já é razoavelmente bom? Como posso tornar isso melhor? Posso também escalar, né? Aquela hora eu falei do BPC Loas pode estar aqui, um produto de baixa margem, pode ser potencializado com uma boa escalabilidade, com uma boa produção. Então ele fica, né, potencializa ele por aqui. Qual a minha estratégia com o produto interrogação? Eu tenho que ver se eu consigo melhorar esse produto. Eu consigo transformar ele numa vaca leiteira? De novo, exemplo do BPC. Se eu não tiver escala, ele é uma interrogação que é ruim. Se eu conseguir escalar bem esse produto, otimizando a produção, eu transformo ele numa vaca leiteira. Então, o que que eu posso fazer com esse produto que eu tenho dúvidas para ele se transformar numa vaca leiteira ou numa estrela? Então, os produtos que estão aqui, eu tenho que tentar trazer ele para cá. Se eu não consigo trazer ele para cá nem para cá, significa que ele é um abacaxi, que ele é um problema. E os produtos que são problema eu tenho que tirar, tirar do meu portfólio. Tira do portfólio. Ah, mas é que tem cliente que tira do portfólio. Ah, mas eu vou deixar de atender o cliente que tem direito. Arruma um advogado iniciante, jovem advocacia, manda esse processo para esses outros clientes, para esse parceiro da jovem advocacia. Para ele é vantagem atender esse cliente, para você provavelmente não. Para você é um problema. Se você colocar na ponta do lápis, você paga para atender esse cliente. Então, se livra disso. Manda ele para um escritório novato, né, um jovem advocacia, alguém iniciante, que para este advogado, para este escritório, vai ser um cliente bom. Talvez lá para um iniciante seja uma vaca leiteira. Para você é um problema. Então se livra deste abacaxi. Muito bem, é assim que a gente trabalha com estratégia de produtos. E finalizando esse vídeo, nesta primeira parte do planejamento estratégico, onde a gente fez todas essas análises. Termino aqui com uma frase do queridíssimo Stephen Covey, que ele diz que se a escada não estiver apoiada na parede certa, cada degrau que você está subindo é um passo mais distante, um passo mais a mais para um lugar equivocado, para um lugar errado. E é por isso que a gente planeja, para saber onde eu estou apoiando a minha escada, onde eu estou indo, ok? Então, muito bem, terminamos este primeiro vídeo. Somente as análises, ele se estendeu um pouco mais, os outros vão ser menores. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre, né, lembrando aqui do nosso paradigma, no próximo vídeo, onde você vai chegar com a sua advocacia neste ano de 2026. E eu quero te ajudar a fazer um ano de 2026 o melhor ano da sua advocacia. Então, fica comigo. Eu vou publicar nesta semana mesmo um vídeo a cada 2 dias. Então, dependendo de quando você assistir esse vídeo, talvez os três já estejam publicados e eu vou deixar os links dos outros sempre aqui nos comentários para você poder acompanhar o roteiro inteiro. Então vamos lá, até a próxima e sucesso aí no seu planejamento enquanto você está ainda tá tímido aqui nesse começo, mas com certeza você vai chegar lá até o final dessa pequena série aqui de 3 vídeos que a gente vai montar. Até a próxima!